Olá, alunos do quinto período, tudo bem? Boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Procedimento sumaríssimo com o professor Rony Amaral, tudo bom? Então, abram por gentileza o PowerPoint no portal da Faculdade de São Lourenço e vamos começar com o procedimento sumaríssimo. Bom, obrigatoriamente, quando eu falo de procedimento sumaríssimo, eu falo da Lei 9.099. É uma lei que foi criada em 1995, que tem duas partes, né? A primeira parte trata do procedimento civil, na alçada de até 40 salários mínimos, e a segunda parte vai tratar do procedimento criminal, tá? Então, uma legislação de vanguarda que veio aí em meados da década de 90 atender a um anseio da comunidade jurídica em relação aos delitos de menor potencial ofensivo que alcançavam a prescritibilidade de forma muito fácil. Então, tanto sob o ponto de vista civil, muito mais pelo ponto de vista civil, talvez, tanto quanto do ponto de vista criminal, nos delitos de menor potencial, agora, por uma eficiência da política criminal, os delitos de menor potencial ofensivo são objeto de apenamento, né? Porque não prescrevem com tanta facilidade igual prescreviam antigamente, dada a celeridade do juizado especial criminal, e também uma política criminal de descarcerização e conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direito ou mesmo objeto de transação penal. Então, é uma medida de política criminal que vem em boa hora, tá? Para os delitos de menor potencial ofensivo. Vamos lá, então. Número 1, aí do slide, identificação do procedimento sumaríssimo. O artigo 61 da 9.099 define categoricamente, de forma peremptória, quais são os delitos de menor potencial ofensivo. Na redação original de 1995, o legislador previu como delitos de menor potencial ofensivo aqueles cuja pena fosse igual ou inferior a 1 ano. Posteriormente, com a Lei dos Juizados Especiais Federais, a parte final da lei que criou os Juizados Especiais Federais modificou o artigo 61 da 9.099 e aumentou a alçada de competência para os delitos para definir quais são os delitos de menor potencial ofensivo. Então, subiu de para 2 anos. Todos aqueles delitos cuja pena máxima fixada for igual, 2 anos, ou inferior a 2 anos, passariam a ser delitos de menor potencial ofensivo. Então, abarcamos aí um número maior de delitos que outrora, com a redação original de 1995, basicamente a gente trabalhava em sede de contravenção penal. Né? Quando nós aumentamos a pena máxima para 2 anos, com a Lei dos Juizados Especiais Federais, que alterou incidentalmente a segunda parte, no artigo 61 da 9.099, nós temos aqui um número maior de crimes a serem objeto de processamento no âmbito do procedimento sumaríssimo. Tá? Então é isso. Identificação do procedimento, crimes de menor potencial ofensivo, artigo 61, todos aqueles crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Não podemos esquecer concurso de crimes, né? Concurso de crimes aí, crimes que são praticados no mesmo contexto criminoso e são individualizados. É possível a individualização, ainda que seja no mesmo cenário fático. Eu tenho que somar as máximas fixadas para os delitos em abstrato para que eu tenha identificado a competência. Se ainda no juizado especial, procedimento sumaríssimo, ou se já no procedimento sumário ou ordinário. Né? Assim, identificar também as majorantes, causa de aumento de pena ou formas circunstanciadas, expressões essas sinônimas, que devem ser consideradas no contexto fático dos crimes em questão. Então, considerar também as majorantes no caso concreto. E considerar, por último, a forma qualificada do crime. Se o crime tem uma narrativa fática mais gravosa, eu tenho que considerar a forma qualificada daquele crime, tá? E não a forma caput, por exemplo. A exemplo do dano caput e dano qualificado. Ótimo.
Não vamos incluir aqui, para identificar a competência do juizado especial criminal no procedimento sumaríssimo, as agravantes da parte geral do Código Penal. Por quê? Porque agravante, o legislador da década de 40 e até hoje não fixou um patamar de qual a fração ou de quanto vai agravar a pena. Isso é uma competência do juiz no modelo trifásico de aplicação da pena, onde o magistrado, no segundo momento do critério trifásico, analisando o conteúdo probatório na hora de fixar a sentença, ele vai aplicar ou não a agravante. E convencionou-se jurisprudencialmente que a agravante seria aumentado ou atenuado em 1/6, né? Segundo o posicionamento do STJ, tá? Então, a agravante, as formas de crime praticadas no modelo agravado, lá das agravantes do Código Penal, reincidência, praticar crime contra o idoso isoladamente, desconsiderando aqui o estatuto do idoso momentaneamente, só como forma agravante, eu não posso utilizar essa medida como algo a ser calculado para fixação do critério de competência para distribuir a inicial acusatória, seja queixa ou seja denúncia, tá? Agravante não entra, então, no cálculo. A 9.099, ela tem um procedimento que é aplicado nos juizados especiais criminais, no contexto do procedimento sumaríssimo, mas, que fique claro, quando em sede de vara criminal, podemos trabalhar até no procedimento ordinário, mas se há ali na ação penal em que o denunciado responde concurso de crimes, em que um dos crimes seja delito de menor potencial ofensivo, se preenchidos os requisitos legais, aquele denunciado poderá ser beneficiado, se preenchidos os requisitos legais, pela 9.099, ainda que em sede de vara criminal no procedimento ordinário para apuração de concurso de crimes. Tá? O juiz vai avaliar isso. Pode ser numa vara criminal, no procedimento sumário ou ordinário, na hora da sentença. Se for o caso, o juiz, para aquele crime específico de menor potencial ofensivo, por exemplo, fixar uma suspensão condicional do processo, né? Ou mesmo na parte inicial, não vejo impedimento, uma transação penal para aquele crime em espécie, é possível suspensão condicional do processo em relação àquele tipo penal, tá? Só de menor potencial ofensivo. Ou outros sursis processuais. É possível a aplicação da 9.099, isso que eu quero dizer, incidentalmente, nos procedimentos de vara criminal, seja no sumário ou no ordinário, desde que verificado o concurso de crimes e a possibilidade aí da aplicação da 9.099, tá bom? Outro detalhe, no júri também, né? O presidente do Tribunal do Júri, o juiz de direito, em dado momento, se houver um crime contra a vida em concurso de crimes com um delito de menor potencial ofensivo, será observado os contextos de sursis processuais também, desde que preenchidos os requisitos legais, mesmo que em sede de tribunal do júri. Não há aqui uma ruptura, um fracionamento dos autos. O crime contra a vida fica no tribunal do júri e há uma ruptura, um fracionamento. O delito de menor potencial ofensivo é declinado para o juizado especial de pequenas causas. Não. Tá? O feito é absorvido, seja pelo tribunal do júri, com a aplicação da 9.099 para o delito de menor potencial ofensivo, se houver, da mesma forma nas varas criminais. Tá? Bom, o juizado, né, o procedimento sumaríssimo, em 95, foi orientado por alguns princípios, como vocês estão vendo aí na tela do PowerPoint. Né? Princípio aí da oralidade, mesmo que os atos sejam orais, são consignados, reduzidos a termo em audiência. Informalidade, tá? Economia processual e celeridade, um dos grandes objetivos do procedimento sumaríssimo. Nós tivemos uma reforma legislativa no ano de 2018 que incluiu mais um princípio no procedimento sumaríssimo, que é o princípio da simplicidade, tá? Não traz grandes repercussões em termos práticos, mas para você que vai fazer o exame de ordem,
que vai fazer um concurso público aí, pode ser que o examinador explore os princípios previstos de forma expressa na 9.099, e se você estiver estudando com Vadmecum desatualizado, antes de 2018, não vai aparecer aí o princípio da simplicidade. Então, olha aí no seu Vadmecum. Se não tiver o princípio da simplicidade, no artigo 61, 62 seguintes ali da Lei 9.099, inclua o princípio da simplicidade, que foi incluído através de reforma no ano de 2018, tá bom? Atenção aí, mais um princípio consignado na 9.099, simplicidade. Bom, lembra aos senhores no item 3 aí que a 9.099 possui assento constitucional. O artigo 98, inciso 1º, prevê os juizados especiais criminais desde a redação original de 1988. Inclusive, prevê a transação penal, né? Prevê até o Instituto da Transação Penal, que nós vamos estudar na aula que vem, que é um dos sursis processuais previstos, sursi processual entendido como um benefício do legislador, um benefício processual, a gente chama de sursi processual, são alguns, esse é um deles, a transação penal. Então, nós vamos estudar, não nessa aula, mas na próxima aula, a transação penal, a suspensão condicional do processo, tá? E outros sursis que forem o caso. Artigo 76 e 89, respectivamente, tá? Então, há um assento constitucional. Isso é importante para a questão de múltipla escolha. Há uma previsão legal dos juizados especiais, inclusive de um elemento processual que é a transação penal, em sede constitucional no artigo 98, inciso 1º, tá? O principal objetivo da Lei 9.099 foi o contexto da descarcerização. O objetivo foi descarcerizar o que eventualmente era objeto de cárcere. Então, não se impõe, ainda que o suposto autor do fato criminoso tenha sido pego em flagrante, não se impõe prisão preventiva, por exemplo, muito menos, é claro, a lavratura do auto de prisão em flagrante, desde que esse suposto autor do fato criminoso se comprometa a comparecer em dia e horário marcado junto ao juizado especial criminal para a audiência preliminar. Tá bom? Então, o objetivo aqui é evitar, inclusive, a lavratura do auto de prisão em flagrante. Atenção, mesmo numa situação de flagrância, não será imposta a prisão em flagrante em delitos de menor potencial ofensivo, ok? Objetivo primordial, contextualizando aí a época, é a descarcerização. Alguns autores sugerem, afoitamente, além da descarcerização, esvaziamento do cárcere nos delitos de menor potencial ofensivo, sugerem despenalização. Coloco entre aspas aqui, despenalização não é uma expressão correta sob o ponto de vista técnico, que induz nós, operadores do direito, ou mesmo leigo, de que eventuais condutas estão se tornando, por esse instituto, a lei de juizado especial, por exemplo, atípicas para o direito penal. E não é o caso. As condutas continuam típicas, ilícitas e culpáveis, segundo o conceito analítico de crime. Há uma fiscalização pelo Ministério Público e pelo Judiciário, seja com a transação penal inicialmente ou com o procedimento sumaríssimo. O que quer se evitar com a 9.099 é o cárcere, com a imposição, né, o cárcere, né, com penas privativas de liberdade, convertendo-as em penas restritivas de direito. Esse que é o objetivo. Não houve, portanto, despenalização. Houve, sim, descarcerização. Essa é a expressão mais correta. Leitura essa do querido professor Nestor Távora, que fica aqui meu abraço. Vamos ao próximo slide. Partes ou integrantes aí do Juizado Especial Criminal. Ao contrário das varas criminais, do Tribunal do Júri, aqui há até uma linguagem diferente para tratar os envolvidos. Olha só os nomes que a lei sugere. Nos procedimentos de vara criminal, seja sumário ou ordinário, ou no Tribunal do Júri, a gente fala em, vulgarmente, né, réu, que não é uma expressão técnica também, mas falamos em acusado, falamos em denunciado. Aqui no Juizado Especial Criminal, nós vamos tratar esse camarada, ainda que ele tenha sido flagrado praticando crime, né, em flagrante delito, nós vamos rotulá-lo aqui no Juizado Especial Criminal como suposto autor do fato criminoso. Vamos tratar, sim,
como suposto autor do fato criminoso, tá? Foi uma opção de política criminal também. Não há, via de regra, inquérito policial. O que nós temos como regra é o termo circunstanciado de ocorrência. O que é o termo circunstanciado de ocorrência? É um inquérito policial resumido. É um inquérito policial mais simplório, que pode ser revelado materialmente, por exemplo, na lavratura de um boletim de ocorrência. O próprio BO pode se revelar um termo circunstanciado de ocorrência, tá? Não é um inquérito policial propriamente dito, instaurado pelo delegado de polícia. Mas é um procedimento instaurado pelo delegado de polícia que nós damos o nome de termo circunstanciado para os delitos de menor potencial ofensivo. Agora, cuidado, lembra bem o professor Nestor Távora, não há impedimento nenhum que o delegado de polícia instaure para delitos de menor potencial ofensivo, fixados lá no artigo 61 da 9.099, penas máximas fixadas até 2 anos, repito, não há nenhum impedimento para o delegado de polícia, nas suas atribuições, de eventuais investigações relacionadas a crimes de menor potencial ofensivo, que este delegado de polícia instaure inquérito policial. Ele pode instaurar inquérito policial para delitos de menor potencial ofensivo de competência do juizado especial criminal no procedimento sumaríssimo. Ele pode fazer isso. Não vai ser uma regra. Regra vai ser o termo circunstanciado de ocorrência, que é um inquérito policial resumido. Traduzindo, seria um boletim de ocorrência para a gente visualizar melhor o termo circunstanciado de ocorrência. Mas pode, repito, o delegado de polícia, por exemplo, quando o delegado não conhece de imediato, a vítima não conhece de imediato, não pode informar para o delegado quem é o suposto autor do fato criminoso. Vai demandar alguma investigação da Polícia Civil. Aí o delegado instaura inquérito policial. A exemplo, nos crimes praticados contra a honra, por meio de perfis falsos no Facebook ou no Instagram, crimes esses praticados contra a honra, né? Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, circunstanciadas nos termos do artigo 141 do Código Penal, praticados na rede mundial de computadores. Então, o legislador ele prevê aqui o termo circunstanciado como regra, mas nesses casos, como o delegado e a vítima ainda não sabem quem é o autor do fato criminoso, tem mera suspeita, o delegado vai instaurar inquérito policial para o serviço técnico da Polícia Civil fazer uma investigação, tentar descobrir o endereço de IP, de onde partiram as mensagens e chegar às confirmações das suspeitas que a vítima tem, né? Que pode ser pessoa A, B ou C. Talvez consiga isso com o serviço de inteligência da Polícia Civil na localização do endereço de IP, de onde partiu a mensagem, certo? Beleza. Nas ações penais, né, nos procedimentos sumário e ordinário, no júri, a gente fala muito em ação penal. Aqui, no procedimento sumaríssimo, nós vamos falar demais em transação penal. É o objetivo primordial do legislador na primeira assentada de audiência preliminar que nós vamos estudar na próxima aula. A audiência preliminar, ela revela aí um objetivo da persecução penal aí, representada pelo Poder Judiciário também, com a intervenção do Ministério Público, é claro, de se avaliar se o sujeito pode ou não ser beneficiado pelo Instituto da Transação Penal, previsto no artigo 76 da 9.099, e se o suposto autor do fato criminoso, se ele quer ser beneficiado. Pode ser que ele não queira, a gente vai ver isso. Pode ser que ele queira uma sentença absolutória e não ser beneficiado por um sursi processual de transação penal. Mas é um objetivo muito forte da 9.099 trabalharmos com o Instituto da Transação Penal na audiência preliminar, tá? Então, a rigor, nós não vamos ficar falando de ação penal de cara, nós vamos falar no Instituto da Transação Penal, é um outro linguajar aqui da 9.099, tá bom? O primeiro embate aqui vai ser a transação penal. Superada aí a possibilidade de composição civil dos danos, evidentemente, depois a gente vê isso com calma, tá? Aqui a gente não trabalha a rigor com pena. A gente, se aceita a transação penal, nós vamos trabalhar com medidas, né? Medidas restritivas de direito, previstas ali no artigo 44 e seguintes do Código Penal.
que é um dos objetivos, que é a descarcerização da 9.099, substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tá? Então vamos trabalhar com a expressão medida, evitar de falar de pena na 9.099, tá? Nós vamos estudar também na audiência preliminar um ator muito importante, uma previsão legal aqui de um ator muito importante, que é o responsável civil pelo fato. Nós vamos ver quem que é o responsável civil pelo fato, quem pode ser o responsável civil pelo fato, que vai, se possível, estar presente na audiência preliminar. Então é um ator, né? É um participante possível aí da audiência preliminar nessa fase inaugural da 9.099. Vamos aí para o próximo slide, senhores. Termo circunstanciado de ocorrência, nós já vimos aqui, fase preliminar, né? Item 5 aí do slide, fase preliminar. A fase preliminar está para o juizado especial, assim como o inquérito policial está para o procedimento sumário, ordinário e o tribunal do júri, né? Fase preliminar é uma fase administrativa antes da ação penal e aqui antes também do procedimento em sede de juizado especial criminal. A fase preliminar, portanto, que antecede o procedimento sumaríssimo, fase judicial, ainda que seja uma fase mista no início da audiência preliminar, porque de fato a gente vai ver que a denúncia é recebida só quando da audiência de instrução e julgamento. A fase preliminar ela é revelada, como eu já disse, com o termo circunstanciado de ocorrência. Lembro aqui de agora que eu acabei de falar, que é possível o delegado de polícia, nada impede que ele o faça. Nesses termos, o professor Nestor Távora explica bem que o delegado, ao invés de termo circunstanciado, instaure aí inquérito policial, por exemplo, quando ele não tenha conhecimento ou a vítima não possa informar categoricamente que é um suposto autor do fato criminoso. Beleza? Arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência, em que pese a simplicidade do termo circunstanciado de ocorrência, é posicionamento pacífico entre os processualistas e por uma interpretação legislativa também, que cabe somente ao magistrado, mediante requerimento prévio do Ministério Público, o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência. Portanto, conclusão que a gente chega é que o delegado de polícia, ainda que se trate de termo circunstanciado de ocorrência, termo mais simplório, o delegado de polícia não pode arquivar a TCO. Quem arquivará será o juiz de direito, mediante requerimento do titular da ação penal, que é o Ministério Público, ou no caso, os crimes de ação penal privada, da vítima, tá? Do querelante. Lembro aqui, sob o ponto de vista prático, que a Polícia Civil, através da Secretaria de Segurança Pública, né, a nossa Polícia Civil, já firmou aí há algum tempo convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de forma que eventuais procedimentos que chegam de fase preliminar na delegacia de polícia, quando lá as partes são ouvidas, depois de serem ouvidas em fase preliminar de termo circunstanciado de ocorrência, dali as partes já saem intimadas, né, notificadas no procedimento, da data e do horário da audiência preliminar, da data e do horário da audiência preliminar que será realizada no juizado especial no procedimento sumaríssimo. Então há um convênio aqui da Polícia Civil com o Poder Judiciário para a Polícia Civil, mediante comunicação com os juizados especiais criminais da localidade, já agendar a audiência preliminar, tá? Audiência preliminar. Da mesma forma, a Polícia Militar já está fazendo isso. Então, quando eu tenho registro de um boletim de ocorrência, aqui na comarca de São Lourenço é muito comum isso, quando o policial registra o boletim de ocorrência, hoje é online, né? O policial alimenta lá a base de dados da Polícia Militar, narrando o que é que aconteceu no BO, identificando as partes. Se se trata de um delito de menor potencial ofensivo, o próprio policial militar já vai informar para os envolvidos a data e o horário da audiência preliminar em sede de juizado especial criminal no procedimento sumaríssimo também, tá? Reitero que em sede de procedimento sumaríssimo não há prisão em flagrante, ainda que ocorra o flagrante, o suposto autor do fato criminoso, se ele se comprometer a comparecimento no juizado especial criminal no dia e hora marcado,
não vai oportunizar, inclusive, o registro do auto de prisão em flagrante. Tá? Não vai ser registrado nenhum auto de prisão em flagrante, ainda que seja uma situação de flagrância, pelo simples fato de ser um delito de menor potencial ofensivo. Tá bom? Próxima aula a gente avança mais um pouco, falando aí da audiência preliminar. Um forte abraço para vocês, tudo de bom, como diz lá o professor Nestor Tabra, coragem. Vamos enfrentar essa fase com muita parcimônia, fé e apoio da família, sem dúvida nenhuma. Abraço.